Olá pessoal, bem, nós vamos começar esse curso de automação colocando em contexto o que é automação. Afinal de contas, a automação ela não é um fim em si mesmo. Da onde ela vem, para onde ela vai? A automação é uma parte de uma coisa maior que a gente chama de sistemas de produção. Ela tem um papel nesses sistemas de produção, um papel que é, na minha opinião, importante, e nós vamos discutir isso. Como embasamento, eu estou usando um livro que está amplamente disponível, particularmente nas bibliotecas da UFABC, mas que vocês podem encontrar por aí comentários sobre ele, tá? Que é o Groover, Automação Industrial de Sistemas de Manufatura. Vamos lá, vamos começar pelo princípio. Bem, não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo o processo de globalização. Já há um bom tempo que se usa esse termo. Algumas pessoas discutem se isso é uma coisa que já existia, só que não tinha um nome específico assim. Mas a questão toda é como os mercados e as cadeias produtivas estão se interconectando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos atrás eu adquiri um carro, Esse carro foi fabricado no México, com engenharia japonesa, ou seja, o projeto é japonês. A marca é japonesa, mas o carro foi fabricado no México com peças do mundo inteiro. Ok? Então, você imagina, e acabou sendo comprado por um brasileiro. Isso já não é mais novidade há um bom tempo. Esse tipo de coisa acontece e não existe nenhuma tendência a que isso diminua ou acabe. O que a gente tem que pensar quais são os impactos disso para as empresas em geral. O principal, a meu ver, e que envolve automação, é a questão que as empresas começam a ficar expostas à competição mundial. Então você não tem mais tem que ser competitivo localmente, você tem que ser competitivo internacionalmente. Junto com isso, ainda tem outros processos rodando juntos, como terceirização, peças, produtos, em geral, terceirização local. Ou seja, as fronteiras e as demarcações entre atributos de um sistema produtivo ficaram cada vez mais frágeis. Usando um termo já muito conhecido, o mundo ficou plano. Bem, imagina, por exemplo, uma fabricação terceirizada. Você tem uma marca, uma determinada marca, que durante muito tempo produziu um determinado produto e você não está mais interessado, porque aquele produto já não te agrega mais tanto. Mas você gostaria de manter sua posição no mercado. Uma alternativa, que eu particularmente já vi acontecer, é você terceirizar a fabricação. Você contrata um fabricante, ensina a ele detalhadamente o que ele tem que fazer, ele fabrica aquilo que você fabricava, muitas vezes dentro da sua própria empresa, eu estou falando fisicamente falando, só que para todos os efeitos é outra empresa. Ok? Você vira uma espécie de supervisor daquela empresa. E é isso. É uma coisa que era impensável até uns anos atrás e hoje em dia está ficando bastante comum, tá? Uma coisa também importante é que como as coisas mudaram do lado do consumidor. O consumidor está mais exigente. Isso tem um pouco a ver também com a transformação digital, com a facilidade de conseguir informação. Basicamente, os clientes querem qualidade. Eles querem qualidade no sentido de coisas boas. Mas não estão muito dispostos a pagar preços muito altos por isso. O que leva a outro item que é o mais importante de tudo, eficiência operacional.
Eficiência é aquela coisa de você fazer melhor com o que você tem, usar muito bem, usar de uma maneira ampla e intensa aquele recurso que você tem, de tal forma a conseguir o máximo possível daqueles recursos. Isso está muito atrelado a uma coisa chamada produtividade, que por sua vez está atrelado a uma coisa que a gente chama de riqueza. Uma economia, ela é produtiva, ela gera mais riqueza. E, bem, aonde vem a automação no meio disso tudo? A automação é basicamente você colocar um equipamento, uma máquina, para não dizer outro termo, para fazer uma coisa que antes seria feito por uma pessoa. Tá? Tecnologias de manuseio de material, porque manufatura normalmente envolve uma sequência de atividades, ou sistemas de produção mesmo, integração, coordenação de múltiplas estações de trabalho automatizadas ou manual. Aliás, a automação, é bom que se diga, não é uma coisa absoluta, tá? Não existe, não é uma coisa binária, ou automatiza ou não automatiza. Tá? Outras abordagens, tecnologias, manufatura flexível, que é uma coisa que cada vez mais se fala. Qual que é a ideia da manufatura? Você conseguir fazer o sonho da engenharia de produção atualmente, que é você conseguir fazer produtos sob medida, digamos assim, porém a preço de produtos massificados. Muita coisa mudou desde que o Ford falou que o consumidor podia escolher qualquer cor de carro, portanto que fosse preto. Hoje em dia isso simplesmente não cabe mais. As pessoas querem a diferenciação. Só que a diferenciação custa, tá? Ela custa. Então qual que é a ideia? Você conseguir fazer uma manufatura tão flexível que você consiga trabalhar essas duas coisas. Você consiga ter um produto que seja acessível e diferenciável. Tá? Outro conceito fundamental para a gente é a manufatura integrada por computador, onde você integra todo o sistema de manufatura. E aqui eu faço um parênteses muito importante, pessoal. Esse termo, sim, se tornou obsoleto. Estamos agora em 2020, esse termo se tornou obsoleto. Boa parte do que significa sim, que foi uma coisa cunhada lá pelos anos 90, final dos anos 90, virou indústria 4.0. Então, toda vez que vocês ouvirem sim, pensem que não deixa de ser a tal da indústria 4.0. A indústria 4.0 é uma evolução do sim, até certo ponto. Muito pouca coisa a mais tem na indústria 4.0 do que tem no sim, tá? Bem, produção enxuta tem a ver com a manufatura flexível também, mais trabalho com menos recursos. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho das definições básicas de sistema de produção. Bem, vamos lá, o que é? É uma vez um sistema de produção, ou seja, conjunto de pessoas, equipamentos e procedimentos para realizar operações de produção em uma empresa. A empresa tem que produzir alguma coisa. E é muito simples dividir. Dá para dividir claramente em duas partes. Instalações, que é normalmente a parte física mesmo, que é equipamentos e o meio físico, digamos assim, e os sistemas de apoio à produção. Isso não é necessariamente físico. Tem mais a ver com a maneira que as coisas estão organizadas, tá? E aí vem o terminho que engloba muito, que é procedimento. Se você pensar, procedimento é aquilo que você faz de uma maneira organizada. Sem isso, você não vai conseguir produzir direito, muito menos com qualidade. Aqui, nesse slide, é a primeira vez que aparece o termo qualidade. Pessoal, eu gostaria que vocês refletissem um pouco, afinal de contas, o que é qualidade? Acredite se quiser, qualidade não é uma palavra positiva, é uma palavra neutra. A maioria das vezes, qualidade quer dizer conformidade, ou seja, sempre a mesma coisa, dentro de certos parâmetros. E é nesse sentido que
nesse curso de automação eu vou utilizar a palavra qualidade a partir de agora. Aqui é um exemplo muito simplificado do que eu acabei de falar. Basicamente tem os equipamentos de um lado, a maneira com que tudo isso é organizado de outro, e eles trocam informação nos dois sentidos o tempo todo. Bem, vamos lá. Instalações. O que são, né, as instalações? Vamos começar pela questão do layout. Dependendo de como você organizar a sua planta, ela funciona direito ou não. Ela pode ter uma produtividade maior ou não. Ela pode ter mais qualidade ou não. Então isso aqui não é um assunto trivial. Tanto é que o pessoal da engenharia de produção / gestão tem até disciplinas para lidar especificamente com isso. E os sistemas de produção são compostos por arranjos lógicos de equipamento. E aí tem uma armadilha aqui que é a palavra lógico. O que é lógico? É lógico no sentido de organizado, na verdade. O que pode levar a uma linha de produção. Linha de produção não é uma coisa que é o tempo todo usada, mas muitas vezes é usada. Frequentemente, você fazer uma linha de produção, você consegue fazer com que a produtividade aumente bastante. Ela torna as coisas mais eficientes e mais organizadas. Tá? Bem, 3 categorias em termos de participação humana. Eu acho que só vou até aqui hoje. Sistemas de trabalho manual, ou seja, um trabalhador executa uma tarefa sem a ajuda de ferramentas motorizadas, tá? Às vezes utilizando ferramentas manuais. Isso é basicamente artesanato. Imagina você lá, um marceneiro de muito antigamente, sem motores elétricos, simplesmente com máquinas manuais para lidar com a madeira. Isso é uma coisa que hoje em dia praticamente não existe mais, só realmente um trabalho bem artesanal. E trabalhador máquina. Aí já é aquele trabalhador com auxílio de máquinas, frequentemente elétricas inclusive, para auxiliar ele. E o sistema automatizado total seria a máquina fazer tudo basicamente sem contato nenhum com o ser humano. Olha, essa divisão em 3 níveis é um tanto quanto arbitrária e, de novo, não é uma coisa completamente estanque, tá? Eu gostaria que vocês não pensassem nisso como uma coisa completamente 1-0, não é assim, tá? Bem, manual, essencialmente o trabalhador ou o artesão é o cara que faz as coisas mais importantes ali para executar o trabalho. Já o outro é com o auxílio de uma máquina, frequentemente com uma fonte de energia externa. E finalmente, um processo automático pode até ter supervisão, e aqui é que apareceu essa linha tracejada, de um operador. Só que, essencialmente, quem está fazendo todo o trabalho é a máquina em si, dentro daquele processo. Lembrando que, antes daquele processo, pode ter trabalhos manuais, sim, e depois idem. Tá? Por isso que é tão importante a gente começar a falar do contexto. Bem, por enquanto é isso, pessoal.